Olá, vamos começar uma conversa importante aqui para você que tem filhos de 0 a 6 anos. Às vezes a gente pensa assim: tudo bem, Cissa e Ney vão falar sobre caráter, sobre virtude, sobre projetos, sobre estudo. Mas eu não preciso me preocupar com isso agora porque eu tenho filhos de 0 a 6 anos. Meus filhos estão aprendendo a, sei lá, mamar, dormir, fazer o que tem que fazer. Ali ainda são muito pequenos. eh, Será que eu tenho objetivos? Eu tenho, sei lá, coisas que eu posso me preocupar para desenvolver meus filhos de 0 a 6 anos? Tenho objetivos educativos que eu possa trabalhar com eles aí nessa faixa etária? Bom, eu sou a Cissa Kloster, para quem não me conhece, e esse que está aqui comigo, não sei se deu para perceber, é o meu pai. Ney Kloster, Isso aí. Nós ajudamos mães e pais a melhorarem a autoridade em casa, formando filhos com caráter. E hoje a gente vai falar sobre esse tema da formação de 0 a 6 anos. Pai, tem como fazer objetivos, propor, se preocupar aí com a formação deles, já quando eles são assim, tão pequenininhos? tem e é muito importante. Se a gente não cuidar dessa fase, essa é uma fase de ouro. A fase de 0 a 6 anos é a fase de ouro. E quando a gente fala de caráter, a gente está falando de amadurecimento das pessoas, e a gente às vezes liga a caráter e amadurecimento a só pessoas de 16, 18 anos, né, idade. Mas a parte fundamental de tudo essa escada, a base dessa escada é do 0 a 6 anos. E a gente vai falar agora de como isso é importante. Porque se as pessoas não cuidam desse período, se não projetam o filho, como é que ele deve ser com 6 anos, me diga o seguinte: quais são os problemas e os perigos que podem acontecer, que você já viu na tua experiência, que eu vi na minha experiência, que a gente vê aí? O que você já viu disso? Quais são os dois Olha, perigos? vou falar aqui que assim, antes de falar dos dois perigos, né? Eu sou pedagoga e eu tinha essa ideia também bom, também não sei, né? Mas eu tinha essa ideia inicial que, que as crianças podiam ficar em casa, ou, assim, sempre que possível ali, estando com os pais o máximo possível, que o importante era estar lá para estar no ambiente familiar, porque não tinha, assim, muitos objetivos educativos, assim, consistentes. Era o que eu pensava antes de conhecer uma educação infantil. Depois que eu conheci tudo que dá para fazer, né, de estímulo, bom, de todas as capacidades cognitivas, né, de tudo que ele pode aprender, a ordenar, a classificar, todas as noções relacionadas a várias fases da psicomotricidade. Bom, tudo isso foi abrindo um leque enorme para mim. Lembra que tinha os bits de conhecimento no colégio? Lembra, pai, quando a gente Nossa, começou em colégio? A gente tinha várias palavras que eram escritas para estimular a inteligência das crianças, além de todos os objetivos de formação humana, de virtudes que eram trabalhadas, músicas, poesias, audição musical. Então, assim, com relação a essa faixa etária, eu como pedagoga sou um pouco suspeita, porque depois que eu descobri tudo que dá para fazer nessa faixa etária e como a gente abre um mundo enorme, porque o cérebro está em puro desenvolvimento, assim, a 1000 por hora, então dá para trabalhar muitíssimas coisas nessa faixa etária. E agora o pai me perguntou também sobre os perigos, né? Os perigos que podem acontecer, e a gente recentemente falava aqui com alguns amigos, né? Olha, eu tenho filhas pequenas e vejo que estão ali se desenvolvendo e tem algumas habilidades, mas tenho duas com idade parecida e uma delas tem um pouco de insegurança. Parece que não gosta do próprio cabelo, parece que sente muita saudade da mãe, parece que sempre, não sei, cria uma dependência um pouco mais apagada, um pouco mais medrosa, e eu não sei lidar com isso, assim, né? Como que a gente pode fazer para que ela se fortaleça? Também tenho pais ou mães que acabam criando filhos como, não sei, vão deixando, às vezes o filho tem um gênio mais forte, né? Um temperamento às vezes um pouco mais difícil de lidar, e às vezes a gente percebe mais birras, mais circunstâncias em que ele quer fazer tal coisa, ou não quer tomar banho, ou quer só toma banho se estiver com tal coisa, ou só vai dormir se tiver tal circunstância. E a gente acaba, para diminuir as tensões em casa, se adaptando tanto ao esquema da criança, que a gente acaba deixando ele escravo dos seus próprios caprichos, né? Isso é um problemaço que a gente está construindo ali, porque depois vão vir muitas outras etapas na vida dele em que a gente precisa prepará-lo
desde já, para saber lidar com todos esses percursos, tanto de insegurança, quanto de autonomia, de vencimento, de crescimento na vontade, educar a própria vontade, educar os próprios sentimentos bom, sem contar uma série de outras habilidades aí, né? Então, Isso que você comentou aí das crianças que às vezes um pai não quer chegar nesse estágio, não, deixa ele aprender, não vamos forçar muito as coisas, deixa ele naturalmente, ele vai aprender as coisas, vai aprender, mas é muito comum ele começar, você diz, olha, eu preciso ensinar ele a dormir na hora certa. Não, deixa, quando ele tiver sono ele dorme, senão dá trabalho ensinar na hora certa? Dá trabalho. Não vou dizer que é fácil. Agora, pai, outro dia... Agora você vai comentar do Pedro? Não, sabe o que eu ia comentar? Que assim, a gente se propôs, a gente fez um roteiro aqui, pessoal, mas a gente tá, hoje o esquema é conversar, né? Então assim, hoje estou disposta a romper o nosso roteiro aqui. Até eu perguntei pro pai, eu falei, pai, foram 9 filhos, né? Então, para quem não nos conhece, 9 filhos. E eu perguntei, pai, mas você já fazia esse sistema do sono? Porque o Pedro é meu irmão, que tem um filho de 1 ano, praticamente, menos de 1 ano, e que tá penando para fazer ele dormir, todo esse sistema do sono. E o pai falou para ele todas as dicas, né, de pai, né, experiente, de 9 filhos. Qual que é a sua dica, pai? Falando isso para quem tá ouvindo a gente, qual que é a dica do sono que você falou para Isa? Para Isa, na verdade, existe você tem que fazer a criança ter autonomia. Isso a gente vai comentar aqui. Essa fase grande de 0 a 6 anos, se você quer ter um grande objetivo de educação, e a pergunta foi que a gente já teve algumas perguntas, alguns pais que disseram assim, poxa, eu acho que é muito cedo de eu começar a me preocupar com isso. Cara, não é cedo. Você tem que, quando você engravidou, você já tem que começar a estudar, porque quando ele nasceu, aí já a coisa está correndo. Se você não correr junto, já está acelerada. E dali para frente. Então, nessa primeira fase grande de desenvolvimento da criança, aqui do 0 a 6 anos, como você se falou, são fases rápidas em que o cérebro está, assim, ávido de aprender, e você pode fazer isso com facilidade, mas se você não fizer, isso que a gente estava falando ali das bigas, a gente consegue fazer programas de desenvolvimento, seja do sono, seja de ele segurar lá. Vamos pensar aqui a evolução do teu filho, né? Primeiro ele vai aprender a ser autônomo dormindo, depois ele vai ser autônomo quando ele começar a segurar uma colher para comer, ou segurar o alimento, você não dá na boca. Quando ele começar a andar todo mundo faz, é mais fácil. Agora, esses 2 primeiros, às vezes as pessoas não fazem. Depois que ele anda, depois ele cresce um pouco mais, você vai fazer ele vestir-se sozinho, autonomia nisso, em guardar os seus brinquedos, e depois em ir ao banheiro sozinho, certo? Essa é uma fase... É um percurso complicado. Né? Complicado. Eu ia até falar, a gente já está entrando aqui no centro, mas eu queria voltar na história do Pedro, porque o que eu queria aqui resgatar é isso, que eles estão tentando fazer o nosso sobrinho dormir, né? E a dica foi, não, põe para dormir, se ele tá chorando, deixa eu chorar 2 minutos e fica fora do quarto lá, aguentando firme 2 minutos. Depois vai lá, pega e tal, dá carinho, dá atenção, transmite essa tranquilidade, ajuda ele a se acalmar, põe no berço outra vez, e deixa ele chorar às vezes por 3 minutos e fica fora. Vai espaçando essas... É o choro chamado técnica choro espaçado, em que você vai fazendo isso. Ele chora, espera 1 minuto, depois 2, depois 3, depois 4, 5, depois não vai... Daí deu 6, você viu que ele está muito nervoso, você volta para o 1, 2, 3, 4, 5. E assim você consegue educá-lo de que você não vai embora para sempre, porque ele, naquela idade, ele está pensando que você vai embora para sempre, que você deixou ele para sempre. Ele não tem ideia do amanhã, não tem ideia dessas coisas. Pouco, né? Ele sofre com essa ansiedade, porque esse conceito do amanhã, do dormir e acordar no dia seguinte, que vai... Para ele vai nascer de novo, ele vai morrer e nascer de novo. Esse é o conceito que ele tem. Ele não tem essa ideia. Mas você precisa ensinar ele a isso com pequenas técnicas. A gente falou desse choro espaçado.
Era essa a técnica. E eu até ia falar aqui, porque no começo eu perguntei, pai, você já sabia essas técnicas desde que começaram seus filhos a nascer? E o pai falou, não, eu não sabia disso, só fui aprendendo com a vida. No começo tinha o berço do João ali junto com a cama do casal, depois para separar foi mais complicado, aí sofreu um pouco mais, a mãe tinha essa dificuldade, depois eu mandava ele para a cama bravo, assim, aí era mais complicado de manejar, até que depois, pouco a pouco, essa técnica você foi aperfeiçoando quando foram chegando os próximos, assim, não foi, pai? Foi, e depois foi mais fácil, porque a gente criou, entre o casal, que é uma coisa importante, criamos uma regra entre nós. Nós não vamos dormir com os nossos filhos, porque é o nosso momento, e eu não posso ter. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, por amor, você diz, não, por carinho, ele precisa sentir mim, mas você vai mimando ele, e aí ele vai te, vamos supor, se acostumando com isso. Cada vez é mais difícil. Se você não fez isso com 3 meses, com 6 meses, com 9 meses, então vai ficando mais difícil. Claro, quando ele é muito pequeno, você tem que dar mamar quase de 3 em 3 horas. Você vai fazer isso depois dos 6 meses, 7 meses, onde ele já está dormindo uma noite inteira, né? E se você consegue fazer inteira. isso... As mães que estão ouvindo noite inteira, às vezes tremem quando ouvem essa expressão, porque Você pode às vezes faz fazer tempo que não dorme uma noite inteira, né? se você pode, hoje você tem técnicas, né, onde você já deixar ele no quarto já logo depois. Não há necessidade de trazer ele. Antigamente os nenês ficavam mais próximos. Você consegue colocar isso tudo. Mas uma coisa importante que a gente começou a comentar lá é que se você não toma esse cuidado, ele fica escravo do horário do sono dele. Se não é você que define, você fica escravo dele. Ele fica escravo do sono. E você fica escravo daquele escravo do sono. Então, você, em vez de ser pai que guia, que vai na frente, você é o escravo do escravo, porque o filho fica escravo do sono. E a gente pode dizer isso, o sono, pode dizer isso com a alimentação. Tem pais que às vezes não educam, né, os horários de alimentação. E daí se quer dar comida, ele não quer, e depois volta e tal, aquela briga. Não, quando ele tiver fome, ele come. Aí ele começa a ficar à mercê dos apetites, dos caprichos dele. E você, ele que está escravo desses apetites, você a sua vida é escravo dele. Tudo, né? Você só fica obedecendo às regras dele. Vamos inverter isso? Então, quando você diz assim, pode acontecer isso se eu não tomar as rédeas? Pode. Mas se eu não estudar, não fizer os cursos, eu não fiz, falar a verdade, eu fiz curso logo que nasceu as crianças, eu fui lá no IBF, fomos lá no antiga ADEF de São Paulo, isso lá em 86, 87, 88, 90, quando nasceu a Cissa, 92, 94, fui fazendo vários cursos, e depois mais tarde a gente chegou a ter um curso nível superior sobre o desenvolvimento pessoal, paralelo à minha profissão. Por que é paralelo à minha profissão? Porque a profissão de pai é para sempre. Se eu também tive que estudar sobre ISO 9000, sobre gestão de qualidade, sobre... Capacitação profissional. Tinha que manter a capacitação de pai aí, porque mas todo a ano... vida pedia isso, né? Muitos livros, né? Leitura e técnicas. E olha, tudo que a gente vê, funciona. Por quê? Uma coisa que eu acho que a gente sempre fala aqui nos nossos cursos, né? Educar é paixão. A gente tem que fazer isso com muito amor. É arte, porque cada filho é diferente. Essa menina aqui tem uma característica que eu tive que aprender a educar ela. O mais velho, eu tive que aprender a educar ele. Teve o quarto que tive que aprender a educar. Cada um deles a gente tem que aprender, porque eles necessitam de ações diferentes. Porque tem temperamentos diferentes, porque tem situações, a matéria de cada um é diferente. Mas, se você põe empenho, a gente consegue fazer. Não, desculpa, você estava falando, então essa paixão, arte e a última, que exato, não podia deixar de fazer isso, né? É ciência. E eu, como professor universitário,
olhava isso e falava, isso tem uma metodologia. Educar tem metodologia. Se você educar Sim. conforme o método, fica muito mais fácil. Fica mais fácil. Esses tempos atrás, quando a gente fala de ter método, de ter uma sequência lógica para educar, alguém já deve ter passado para educar, para passar numa baliza de trânsito, vou fazer o teste do trânsito. Sim, ou já tem provado. Quando você faz lá uma baliza, se você diz, olha, para essa pessoa aqui, olha, você vai aprender a fazer uma baliza sozinho. Ela aprende? Aprende. Agora, se o instrutor chega para você e diz assim, olha, você vem aqui até essa posição, faz assim, gira 2 lá, gira 3 lá, você aprende com mais facilidade. Então, quando você pega um pai experiente que diz assim, filhos de 0 a 6 anos, faz isso, 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 você consegue uma eficácia muito maior. Isso é metodologia, isso é ciência na educação. Então, quando você diz, precisa empenhar para entender educação de 0 a 6 anos, eu digo muito, né? Muito mais do que quando for universitário, adolescente. Aqui está a chave do sucesso. Para você ter um adolescente bom, você tem que caprichar aqui, né? E é verdade. Se você consegue, de 0 a 6 anos, ensinar um cara a ter autonomia, ele vai ter uma autoconfiança e os problemas da adolescência diminuem enormemente. Se você não faz, ele leva... Bom, a autonomia, se você não ensinou agora, você vai ter que ensinar com 12, com 13, com 15, com 18, senão ele não vai sair de casa. Senão ele não vai conseguir. Senão ele vai ficar que ele... tem um eterno bebê. Tem um vídeo que a gente lançou, né? Você quer ser filho adulto ou quer uma eterna criança, né? Você pode, às vezes, trilhar. Mas ele começa com essa base de 0 a 6 anos, ensinando autonomia. Agora, Lembra uma vez... Lembra uma vez que você falava sobre essa faixa... Desculpa, vou entrar aqui numa história também para contextualizar. Porque de 0 a 6 tem aquelas mães que são mães Nutella, mãe raiz, né? Tem de tudo. E eu me lembro uma vez que a gente estava na churrasqueira, assim, eu pensei, bom, a gente é mais raiz aqui, porque também tem que deixar a criança mexer, deixar a criança errar, deixar a criança testar, deixar, claro, com uma certa prudência, mas é importante que ela saiba fazer, para ela ganhar essa autonomia que a gente está falando aqui, para ela ir desfrutando essa felicidade de conseguir cada vez mais, um pouquinho mais, né? Então, eu me lembro uma vez que a gente estava na churrasqueira, e que a gente estava com a família, com o tio, com o primo ali, e o Dude, que era meu irmão mais novo, tava por ali também, só de fraldinha, lembro que tava calor, assim, não tinha nem 2 anos, era pequenininho, e ele começou a subir a escada, tava bem perto do canil, assim, né, do cachorro, e era uma escada mais complicada, assim, mas eu lembro que o meu tio falou, Ney, atenção, olha lá, o Dude ali na escada e tal, e o pai só olhou pro Dude, oi, Dude, deu um tchauzinho pra ele, deu um beleza. E eu me lembro disso. Você lembra dessa cena, pai? Lembro. Ficou assim um pouco perplexo, assim, como você não vai lá salvar seu filho da escada? Não, ele era uma coisa que ele tinha acabado de ter uma criança também, ele tinha pequenininho e a criança nasceu com bastante dificuldade, ele era a primeira filha dele com cuidado, né? E eu já justamente ao contrário, era o nono filho. Eu já tinha visto, na realidade, todo o processo, eu já tinha feito uma etapa de que como ele sobe, ele tem que segurar na mão e vai degrau por degrau. Eu ensinei, porque esses processos também, não dá só para você deixar ele na tentativa e erro, que é mais fácil. Cria baliza, tem que dar as dicas. Eu já tinha dado as dicas da escada ali. E aí, eu tinha que deixar ele tentar. E ele estava indo buscar alguma coisa, a mãe, eu sei que ele estava subindo para a cozinha, ainda atrás da mãe, e eu sabia que ele poderia fazer aquilo. Eram as primeiras vezes, e ele mal estava andando, foi lá e subiu. Mas ele ficou tão preocupado, daí quando ele olhou para mim, falou assim, bom, se você está tranquilo, o tio olhou para mim, eu estou desesperado, mas se você está tranquilo, eu vou ficar aqui, vou só ver o que vai acontecer. E ele subiu lá. E depois ele comentou, puxa, você me deu uma aula de tranquilidade, que você tem que ensinar eles a fazer sozinho. Ele tem que ensinar eles a fazer sozinho.
E é verdade, a gente tem que ensinar eles a crescer. Sempre tem uma metodologia disso, né? Num crescente, a gente pode, a gente vai comentar um pouco mais sobre essa metodologia e como que a gente vai estar trabalhando com isso aí. Mas agora, para a gente dar uma alinhada, né, Cissa Guinness? Importância. Qual que é? Quer dizer, de 0 a 6 anos é importante estudar? Muito. Muito. Né? Então, é o começo. Estudar alternativas. Pôr em prática. Educar melhor. Estudar como educar melhor, como fazer. Procurar bons conselhos, isso aí, nessa metodologia. A gente vai dar 3 conselhos aqui nesse vídeo, não é, pai? 3 conselhos. Então, também para a gente não alongar muito. Então, a ideia nossa aqui é entender. É um problema de todo mundo? É. Eu já vivi esse problema? Já. É o desespero de você dizer assim, por onde eu começo? A gente vai dar um norte aqui para vocês. Um norte que você consegue ir caminhando. Mas a ideia, se preocupe. Por quê? Se não fizer, eu tenho certeza que dá problema. Então, não deixe para depois. Comece a ler, comece a estudar. Não se preocupar com isso agora, a gente pode ter ou uma criança medrosa, porque os pais estão sempre com medo de que ela se machuque, de que ela não consiga, de que ela se frustre, e no fundo esse medo faz com que ela seja uma pessoa insegura. Ou a gente pode ter aquele que eu falava lá, uma criança dependendo sempre dos seus caprichos, do quero, não quero, gosto, não gosto, quero ir para avó, não quero ir para avó, quero ir para natação, não quero, quero ir para a escola, não quero. Então, se a criança tem que decidir tudo isso, ela vai ficando ansiosa e o seu nível de decisão... Não é a criança que tem que decidir isso, né? É o pai e a mãe que vai ajudar que ela tenha esses hábitos, essas rotinas para conseguir fortalecer a sua vontade e conseguir fazer o que ela tem que fazer com ordem, com estabilidade. Tudo isso é importante para o desenvolvimento emocional e afetivo dela, né? Perfeito. Bom, eu queria saber, então... essas 3 dicas que a gente vai falar aqui agora, né, que estamos chegando, são dicas para a gente colocar em prática, né? Isso tudo vai ajudar que a gente possa pensar, bom, se eu quero que ela, não sei, já vou falar a primeira. Vamos lá. Fala primeiro. Primeira dica é o seguinte: incentive seu filho a fazer por conta própria, né? Então a gente falou agora mesmo desse tema de que não dá para a gente querer fazer tudo por eles, né? Se a criança pode dormir sozinha, por que eu tenho que fazer ela depender de mim, né? Pouco a pouco eu quero que ela ganhe essa liberdade, né? Se ela pode segurar a mamadeira sozinha, por que eu vou segurar para ela? Se ela pode segurar a colher, né? Se ela pode subir no carro sozinha, por que sempre eu vou ajudar? Às vezes, por impaciência, por ansiedade nossa, a gente acaba prejudicando a maturidade dela, o desenvolvimento dela. E esse foco, né, pai? A gente tem aqui sempre... alguns pontos iniciais, assim, ou pelo menos 4 pontos importantes, né, dessa dica inicial, que é deixá-la fazer por conta própria, né? Não fazer por eles o que eles poderiam fazer sozinhos. Então... Isso aqui é importante, e às vezes eu com a minha esposa vamos e vocês também já podem ter visto isso, vocês vão em shopping e vê um pai, uma mãe e um filho comendo no shopping, a mãe põe o celular na frente do filho, e ela dá na boca do filho. E o filho já tem 5 anos. Cara, você está limitando ele. Não pode. Você está limitando ele. Ele tem, com 5 anos, ele tem que saber comer sozinho, ele tem que ter autonomia. E outra coisa, quando vocês saem, é muito importante que ele participe da conversa de vocês. Quando você isola ele, e vocês dois conversam, se vocês querem conversar sobre coisas que é só de vocês dois, saem sem ele. Mas quando ele estiver junto... combina com a sogra, participa ali. Faz com a criança. Então, por que a gente lançou esse vídeo aqui? Porque a gente viu, e eu vejo muito isso. E às vezes eu tenho até vontade de ir lá falar para o cara, não faz isso com o teu filho. Você vai criar problemas para ele. Mas é mais fácil aqui, senão ele vai derramar, vai fazer... treina em casa, treina em casa. E a verdura que eu não sei se ele vai ter os nutrientes. Uma vez eu ouvi uma mãe que me falava isso, mas eu quero garantir que ele tenha todos os nutrientes, então eu distraio ele aqui, vou dando, né, e tal. Então, não é saudável isso. A gente precisa fazer com que ele seja feliz
vivendo essas pequenas conquistas. E a conquista dele é devorar um prato ali, né? E se não tá fácil, preciso saber as estratégias para pôr pouco a pouco, para ajudá-lo a participar desse processo, né? Para que ele possa comer sozinho, se vestir sozinho, carregar suas coisas, guardar seus brinquedos. Que mais, pai? Tem uma série de exemplos aí que a gente falava também antes de começar o vídeo sobre isso, não foi? Exato. E todo o crescimento dele, e de 0 a 6 anos, você vai ver que no primeiro ano, de 0 a 1 ano e meio, você tem cada 3 meses é uma fase, Possibilidades. uma possibilidade. E você não pode perder essas janelas de desenvolvimento do cérebro. Quando você usa essas janelas de desenvolvimento do cérebro e você aplica ali uma ação rápida, você com 3, 4, 5 semanas, você consegue resolver um problema. Se você não faz, aquele problema vai durar anos. Você estava falando do Pedro, eu estava conversando agora há pouco com outro meu filho, que é o Marco Aurélio, que ele estava acompanhando esse trabalho deles de educarem do sono, porque eles têm uma câmerazinha que eles põem o nenê e o nenê está lá chorando, e eles do lado de fora olhando a câmera. E daí o Pedro chorando, daí estava ela chorando, olhando ele chorando ali, contando nos relógios para poder fazer. Como eu digo que assim, às vezes isso pode judiar um pouquinho naquelas semanas, mas para você fazer um bem para ele poder entender essas características, você educar o cérebro dele, para ele saber que você volta, o que você está falando é que ele não se preocupe, que daqui a pouco você volta. Você está ensinando. Tem que transmitir, não é, pai? As suas mensagens. Essa mensagem. Transmitir de coração a coração, né? Filho, fica tranquilo que eu tô aqui, né? Não se preocupe. Então, essas mensagens a gente tem que mandar também, né? E você tem que pensar, nisso que você está falando, na mensagem que você quer transmitir para ele. Fica tranquilo que eu tô aqui do teu lado, eu já vou te pegar, mais tarde a gente vai... Eu não vou te abandonar, E aí ele vai se acalmando. E é interessante que eles fizeram, no começo parece que aquilo é muito desgastante, mas daqui a pouco eles viram assim, deu certo, e foram o quê? Não chegaram a ser 2 semanas de trabalho. É trabalho, porque tem gente que sabe como é que é esse percurso. Eu acho que deve ter pais que já trabalharam o sono, e o sono é o primeiro degrau. Comer, desfraude também é outro show. Tirar as fraldas. Tirar a fralda tem uma coisa que é bem interessante que aconteceu conosco, porque você tem 2 coisas que são palavras-chave, que são segredos que a gente vai colocar aqui. Que nesse processo de educar, são fortes. Uma delas é dizer, você é capaz, e mostrar para ele. Isso, claro, que você não vai falar isso com o nenê de 2 meses, 3 meses. Mas você pode pensar e você transmitir. E mais tarde, quando eles estiverem já fazendo algumas coisas, você diz, olha, você é capaz de fazer isso. E a outra palavra-chave disso, dizer, aqui no nosso grupo familiar, a gente faz isso. E aí, porque você tem 2 instintos. Aqui em casa, né? Porque grupo familiar soa muito esquisito. Né? Aqui em casa. Aqui em casa a gente funciona assim, né? Exatamente. Eu falei grupo porque às vezes as crianças começam a ir para a escolinha, então tem o grupo da escola, e aqui você tem o grupo de casa, a família. Escola, outras referências, né? São referências. Outros padrões. Ele precisa estar sempre nesse grupo e ele vai participar desse grupo. Então não tomem, às vezes, a ideia de dizer, cara, você fez errado, você não fez isso, fez aquilo. Não, aqui a gente faz assim. Sempre no positivo. Aqui a gente faz. Não use o negativo, sempre no positivo. Aqui a gente faz assim, aqui a gente tem essa característica, a gente tem... Aqui a gente respeita, aqui a gente não grita. A gente escova os dentes todos os dias. E a gente de usar assim, a privada é uma coisa importante, às vezes seu pai faz, a mãe faz, e você... a gente dá descarga, faz isso. A gente se limpa. Então, deixa ali um lenço umedecido, ensina rápido, porque às vezes acontece que as mães querem garantir tanto, porque tem medo da assadura, tem medo, e não deixa a criança fazer sozinha. Não, mas quanto antes ela conseguir fazer isso, deixa ela fazer sozinha.
deixa ela esfregar o próprio cabelo, deixa ela tomar banho sozinha pouco a pouco, que a gente vai dando as dicas iniciais ali de como ela faz a higienização dela. Depois a gente vai falando, olha, limpa aqui, limpa ali, e depois a gente vai confiando que a criança pode aprender isso e a gente precisa transmitir essa segurança. Pensa, se você quer um adolescente seguro, você precisa transmitir essa segurança desde muito pequeno. Então, o primeiro trabalho é você, trabalha lá, bom, eu sei que sim, é possível, tem algumas referências já com essa idade, a criança já tem algumas destrezas manuais, ela já sabe, ela já entendeu como é que o banho funciona, às vezes com que idade, pai, a gente já começa a tomar banho sozinho? Eu lembro que muito cedo já, né? Muito cedo. A gente muito em cedo. casa, que a mãe tinha que cuidar de outras coisas, então, olha, sua toalha tá aqui, e vai lá e toma, e depois os maiores já iam ajudando no banho dos menores também, porque já era uma rotina também de que a mãe precisa que os filhos cresçam, né, para essa engrenagem rodar, né? Às vezes eu conheço famílias que também já nasceu o terceiro filho, né? E o mais velho começa a dar um show, começa a ficar nervoso, bravo, com ciúmes e tal. Essa é a hora de dizer, filho, mas você já consegue fazer isso, apostar que ele consegue tomar banho sozinha, que ela consegue comer no prato de vidro, não precisa mais do prato de plástico, porque ela agora já promoveu o filho mais velho ali, porque ela tem que ver que ela tá crescendo e a gente aposta nela, sabe que ela não vai quebrar, não vai destruir. E se quebrar, não tem problema, gente. Não tem problema. Transmite essa segurança, mas deixa ele fazer sozinho cada dia um pouquinho mais, né? Então esse é o primeiro ponto. Deixar que a criança consiga caminhar. Esse do banho é interessante porque às vezes pode acontecer alguns desastres assim, né? Não desastres, né? Porque teve algumas vezes sopa de shampoo, às vezes eles jogaram na docas inteiro ali, ficaram nadando ali, né? São coisas que vão acontecer a hora que você dá a liberdade para eles depois vocês vão falar, isso nós não fazemos aqui, a gente não tem, isso aqui a gente usa um pouquinho, esse é o nosso padrão. É o nosso jeito. Nosso jeito de ser. Eu lembrei aqui uma história curiosa sobre banho. Não queria me alongar muito, porque a gente já está avançando, mas me lembro que a gente tinha a Laura, quando era pequena, ela gostava de tomar banho várias vezes por dia. Então ela tirava a roupinha e ficava pedindo, porque ela não alcançava a torneira, ela ficava pedindo para alguém ir lá ajudar a abrir a torneira. Então ela sabia que o esquema dela era esse. Ela nem precisava pedir para a mãe, ela simplesmente entrava no banheiro, tirava a roupa e ficava pedindo: alguém liga o chuveiro! Alguém, imagina uma casa com um monte de gente, como é que era o esquema dela. E aí a gente ia lá ligar o chuveiro, só que ela não saía nunca mais. E aí o que ligou já tinha saído para a escola, e depois até que alguém ia lá e tirava ela do banho, mas dava às vezes um tempo. E de novo ela punha na cabeça que ela queria tomar banho outra vez e fazia o mesmo. Alguém da casa abria o chuveiro, e isso só em família numerosa mesmo. Mas o que eu percebi é que depois que a gente chegou à conclusão de que ela estava tomando muito banho e que já tinha, que a gente tinha que estar esperto, que não era para abrir o chuveiro toda hora que ela pedisse, assim. Então eu lembro que ela começou a desenvolver o próprio esquema, assim, né, para ver como o nosso cérebro é interessante, né? Eu me lembro de que ela pegava o lixo, era um lixo com tampa cinza, não sei se é o mesmo, acho que nem é o mesmo ainda. Não. Subia no lixo de plástico cinza que a gente tinha, ela com tampa. Aí quando subia no lixo, ela alcançava a torneira. Imagina o tamanho que ela tinha. E aí a gente sabia isso porque depois o lixo estava molhado por fora, porque aí ela punha o lixo para fora do box, tomava o banho dela lá como ela queria e tal. E aí a gente descobriu que ela já tinha o próprio jeito de ligar o chuveiro. Mas isso para ver que ela, mesmo muito pequena, já tomava o seu banho, às vezes ali monitorada por algum irmão mais velho, ou a mãe também já, claro, né, naturalmente. Mas para ver que assim, ela já se sentia segura para se aventurar no chuveiro, tinha essas técnicas pessoais também de como conseguir o que ela precisava. Então, como isso desenvolve a autonomia, o cérebro, né? Uma série de estratégias quando o filho tem essa opção, assim, né? De falar, bom, eu consigo, eu resolvo, eu vou atrás. Eu acho que a grande sacada de tudo isso aqui, e a gente vê às vezes por que isso não acontece com tanta naturalidade, porque às vezes os pais eles têm muito medo de dar autonomia para os filhos.
Não, se eu fizer isso, imagine se ele subir lá em cima, se ele cair, vai bater a cabeça. Imagine se ele subisse no Se ele, lixo. lixo. Ou seja, você fica pensando em grandes perigos. Claro, os pais têm que ajudar a ser prudentes, concordo com isso. Mas, se você coloca muito isso que te bloqueie de deixar ele aprender sozinho, você limitou ele, limitou o desenvolvimento dele. Então, eu digo que primeiro a gente tem que se educar como pais, ser audacioso nisso, ou melhor, eu digo, quando a gente fala, a gente tem que, você e a esposa e o esposo, tem que projetar os seus filhos de tempos em tempos e trabalhar para isso. Isso é uma das que a gente tinha como regra aqui, né? Eu atrapalhei tudo hoje aqui, o roteiro dela. Não, mas a gente eu joguei todo. Eu até achei aqui uma frase que a gente já tinha passado, teoricamente, mas que cabe agora e que fala disso também, né? Que a vida da criança, desde o seu nascimento, é e deve ser um desafio a enfrentar e a vencer. Um desafio que é uma oportunidade para o seu desenvolvimento na sua integridade, né? Então, isso ajuda de forma ampla o desenvolvimento da personalidade, do caráter, da vontade, aprender a errar e não tem problema se vencer e aceitar tudo isso. Então, aqui também fala disso, né? O autodomínio é fundamental para esse progresso da maturidade. Então, a gente precisa deixar, pouco a pouco, essas oportunidades para as crianças, né? Então, esse é o nosso ponto 1, gente. Aqui é a primeira dica. Deixa ela fazer, né? Não tenha medo, né? Primeiro trabalho e ela possa caminhar sozinha, pouco a pouco. E depois, segundo ponto, que é a criança... Tempo de qualidade. A criança, ela nasceu, e a primeira etapa de 0 a 6 anos, para ela, é tudo brincadeira. Então, o processo de educação é você brincar com ela. Como é que você ensina a ordem para uma criança de 0 a 6 anos? Ou de 0 a ordem é uma virtude que se aprende de 0 a 2 anos. Como que você ensina? Um pouco mais a nossa atuação. Não, é que a gente vai bem cedo a vida inteira, né? Mas tem as janelas que ajudam que sejam lógicas. Quando você, mas é interessante. Com uma criança de 2 anos a 3 anos, diz que a roupa dela tem um lugar próprio para guardar, ela não vai entender. Mas se você faz uma analogia, dizer, onde você dorme, filha? Ela sabe, eu durmo na cama. Onde essa cama vai passar a noite? Essa roupa vai passar a noite. Vamos achar a cama dela? A cama dela. Onde é que é a cama dela? Abre a gaveta, aqui é a cama dela. Onde é que o sapato dorme? Cada um na sua caminha. Onde é que a tua mala dorme? Quando você definiu isso conforme uma brincadeira de pôr esses brinquedos na sua cama antes de dormir, assim como você vai, né? Vamos dormir, então vamos pôr eles para dormir, todo mundo? Vamos lá, dorme aqui, você dorme aqui. Ó. Você está colocando no desenvolvimento, no mindset da criança, que as coisas têm o seu lugar. Quando você define esse mindset de que as coisas têm o seu lugar para passar a noite, mais tarde, quando ela tiver 12, 13 anos, ela chegar, ela não vai deixar a mochila na sala. Porque ela sabe que a mochila tem um lugar. E aquilo está tão marcado na cabeça dela que ela tem. Quando você não ensina isso, a criança chega da escola e como as coisas não têm lugar, qualquer lugar é possível para ela ficar. Você vê a diferença? E você consegue fazer isso com 2 anos. Uma mãe que consegue fazer isso com 2 anos, ela é muito mais feliz, a criança e a mãe, porque aos 7 anos ela não está brigando ainda para poder fazer ela pôr as coisas no lugar. Mas o que a gente queria chegar no ponto que a gente está falando aqui não é da ordem. É que a gente tem que fazer isso conforme uma brincadeira. Eu ensino a ordem, eu ensino a comer, eu ensino a suporte. Eu tenho que fazer isso ludicamente. Então, você diz assim, não é uma questão de, de rotina, de coisas fechadas, de um exército, de coisas... Né? Você vai ter ordem nas coisas, porque a ordem ajuda. Mas a ordem ela tem que ser lúdica, você tem que mostrar isso como uma brincadeira, uma coisa leve.
Isso. E sabe que eu ia dizer também que, assim, eu me lembro que, claro, o pai sempre trabalhou bastante de manhã, de tarde e dava aula à noite, então a gente sabia que cada tempo que a gente encontrava com o pai era um momento intenso, assim, né? Então, por exemplo, no carro, né? A gente às vezes vai esperar para buscar um irmão ou para passar não sei aonde na panificadora ou para o que for, né? Eu lembro que, assim, esse tempo de espera nunca era um tempo ocioso, né? E hoje em dia a gente tem o celular e a gente acaba pegando o celular em qualquer tempo de espera e isso perde a oportunidade de criar vínculo, né? Então, com a gente era isso, sempre virava aquela brincadeira a mãozinha virava uma aranha Uma aranha. pra soprar, e a aranha fazia cócega, e a gente tal. Ou tinha a brincadeira do laser, que era uma faquinha, e que a gente tinha aqui também e tal, no carro. Então, todas as esperas eram uma ocasião de crescer nesse vínculo, era um tempo de qualidade. Então, atenção, pai e mãe, né? Porque a gente pode gerar filhos inseguros porque eles nunca, eles acham que os pais estão, mas os pais estão com a cabeça no celular, nas redes sociais, ou naquele trabalho, naquela pendência, ou naquela conta para pagar. É natural que a gente fique com essas preocupações, mas quando o filho está perto, ele tem que sentir que a presença dele é importante, né? Isso se transmite com o olhar, com o sorriso, com o abraço, né? E a gente precisa treinar isso, né, pai? A gente falava, outro dia a gente estava falando sobre isso, né? Como esse abraço, né? E às vezes o bebê recém-nascido, né? A gente pode transmitir para ele essa segurança, dizer, filho, eu te amo, filho, eu nunca vou te deixar, né? Isso que a gente falava, às vezes até é interessante a gente tranquilizar a criança. E a criança capta as nossas preocupações. A criança capta, né? Quando a gente não tá com a cabeça, né, nele, né? Então é importante mostrar que quando a gente tá com a criança, a gente tá focada naquilo que a gente tá fazendo e a gente pode transmitir o maior amor do mundo através do nosso olhar, né? Então, pensar que o nosso olhar tem esse poder, né, de transmitir, né, um amor que a gente tem que aprender a manejar, assim, e cada vez expressá-lo melhor, né? Então, todo esse cuidado, esses abraços, essa manifestação de carinho é muito importante para a construção de uma afetividade sadia. Uma criança que não se sente amada pelos pais vai dar muito problema na adolescência. Então, ter esses momentos de transmitir amor, um amor que é como Deus, assim, né? A gente fala assim, o que os filhos esperam dos pais, né? O pai fala, olha, eu espero ver nos meus pais esse rosto de Deus que me ama incondicionalmente. Então, a gente tem que transmitir isso para os filhos. Filho, eu te amo incondicionalmente. Você pode fazer a carreira que você quiser, você pode seguir, eu vou sempre te amar, eu vou sempre ser seu pai, eu vou sempre estar do teu lado. E a gente pode dizer isso sem palavras, né? Mas transmitindo essa osmose, assim, né? De coração a coração, essa vibração tão intensa. E isso precisa ser feito, né? Cada contato que a gente tem aí com os filhos, quase que diariamente, né, pai? Esse exercício de transmitir esse amor não é pouca coisa. Não, é fundamental. Eu não tinha ideia disso, da importância que é isso, esse transmitir essa segurança na cabeça da gente. E hoje em dia a gente vê pais que estão ali com as crianças ali, dão o celular para as crianças e ficam nelas aqui, e você cria uma barreira, porque aí você não está mais pensando nele. E ele precisa sentir, ele vê, e às vezes você fala, não, fica aqui que você não me incomoda. A gente às vezes pensa nisso e pensa que você não falou, mas ele sente esse trabalho. Então diga, não, agora você para mim é mais importante. Você pensa nisso e diz, olha, ele é o mais importante para mim, agora eu vou ver o que eu posso fazer com ele. Ele está dormindo? Ou está brincando ali? Eu faço a aranha que vai fazer cócega nele. Eu vou brincar de série, vou brincar de dedinho, eu vou inventar uma história. Lembra que a gente sentava na sua perna, que você cruzava a perna, a gente ficava... Era um super balanço ali, né? A perna do pai, né? Ou virava... É isso, né? Às vezes não precisa de nada, mas precisa desse contato, assim. Esse contato. Então, aprender a chegar em casa e dizer, cara, sem celular, se a gente consegue tirar essas telas, dizer, você é o meu foco. E quando a Cissa comentou ali, que a gente tem que pensar que eu te amo incondicionalmente, não é porque você faz as coisas certas, não é porque você fez coisa errada que eu vou te amar menos, não é porque você tem o cabelo enrolado e outro liso, eu te amo do teu jeito, tua maneira de ser.
Então, e a gente tem que pensar isso. E às vezes também pode, quando a criança estiver dormindo, falar isso para ela. Que às vezes a gente diz, eu não consigo, esse negócio que o Ney falou, eu não sei se funciona. Mas se eu falar aqui no ouvido dela, quando ela estiver dormindo, sabe que ela escuta? Escuta. Porque para você falar, você pensou. E ela vai ouvir o teu pensamento. Isso já se transmite. Você já transmitiu. Então a gente faz. Não precisa da razão, né, pai? Isso que ele fala. É muito bonito que a gente estava fazendo um curso sobre isso, né? Que a gente não precisa esperar o desenvolvimento racional para transmitir esse tipo de conhecimento. Isso se transmite muito antes, né? E isso se sente, né? E esse poder do sentir, essa intuição, ela é muito importante para o desenvolvimento da personalidade, né? Para todo o desenvolvimento aí. Então vamos repetir aqui. Nós temos 3 estratégias, né? Vamos lá. 3 estratégias. O primeiro ponto é ajudar a criança a fazer por ela mesma. Incentive seu filho a fazer por conta própria. Cada fazer por conta própria. O que ele pode fazer. Autonomia com foco no desenvolvimento dele, pegando cada etapa dele, né? Segundo, faça isso ludicamente. Qualidade. Transmita esses bons momentos, tenha esses bons momentos com seus filhos, né? Isso vai ajudar no desenvolvimento da segurança dele, de todo, bom, não só a segurança, mas em todo o processo integral do seu filho. E o terceiro ponto é projeto educativo. Pense um projeto para o seu filho, junto com o seu esposo ou com a sua esposa, né, junto com o seu cônjuge. Pense em quais vão ser os próximos passos aí para cada um dos seus filhos, né? Pensa com data, né? Olha, até onde a gente quer que nosso filho chegue, né, esse ano, nesse semestre, né? Agora a gente está aqui nessa data, até daqui 3 meses, o que a gente quer? A gente quer que ela já consiga tomar banho sozinha, que ela consiga já comer tal coisa, que ela consiga superar essa dificuldade. Claro que às vezes vai ser mais fácil, às vezes vai ser mais difícil, mas que a gente pense estratégias que possam ser colocadas em prática, né? A gente tem todo um curso de desenvolvimento, um programa de desenvolvimento também aqui, que a gente fala dos planos de ação, né? De como fazer isso envolvendo a família, mas alguns passos podem ser explicados para os filhos e às vezes comunicado para toda a família. Olha, aqui em casa todo mundo vai fazer o seguinte, terminamos de jantar, todo mundo vai escovar os dentes, porque a gente está vendo que esse aqui está fugindo disso, a gente quer que ele... Também hoje a gente vai combinar, todo mundo vai dormir, cada um na sua cama, e esse vai ser o nosso combinado dessa temporada. Ou essa temporada a gente vai fazer um programa, sei lá, X, a gente pode até criar nome para os nossos projetos, ou pode ser só um objetivo que você tenha junto com o seu cônjuge. O importante é ter objetivos para cada um dos seus filhos, para cada temporada, não deixar a educação assim muito espontânea, assim, né? Muito intuitiva, sem ser pensada, né? Como a gente falava, a educação também é ciência, é metodologia, eu preciso pensar. Nisso aí é fundamental. Quando você tem uma criança, vamos pensar agora do 0 aos 2 anos, cada etapa dela, se você projeta, a primeira etapa do sono, eu quero que ele durma sozinho em 3 meses. Então começa a trabalhar, são 3 meses. Eu quero que ele coma sozinho, eu quero que ele vai... Então você vai fazendo etapas. Quando a Cissa falava no início, não sei se vocês perceberam que a gente, no meio desses filhos aí, a gente ajudou a montar uma escola. E aí eu aprendi vendo a metodologia dos beats e a metodologia de que se você... Que eram placas de conceitos, de palavras e de quantidades, por isso fizeram isso. E numa das aulas desse que foi dada para os professores, eles falaram muito de ouvir música clássica de 0 a 2 anos, e quanto mais música clássica você usar, ou você fazer ele assistir, principalmente músicas em que tem uma faixa de ouvido de sons bem grandes, você abre a capacidade do cérebro de identificar esses sons. E se até facilita para línguas no futuro. Depois, né? Todos os sons, né, vão dando uma riqueza muito grande para o seu cérebro. Eu fiz isso, quando eu ouvi isso, já tinha nascido a Cissa, já tinha nascido o João, a Cissa, o Pedro, mas o Lelo, o 4º filho, ele era pequenininho. E naquela época a gente teve o tempo de aplicar essa metodologia. E o que a gente vê hoje, de todos os filhos, foi onde que a gente mais aplicou essa metodologia. Ele tem um ouvido diferenciado. Uma sensibilidade muito melhor. Ele chega para mim e fala, pai, você viu que ele subiu um tom, que ele desceu um tom? Eu não consigo.
Eu não tenho essa sensibilidade. Porque meu ouvido não foi, embora meu pai também tocasse música, mas talvez não tocava violão, mas ali quando você ouve música clássica, você tem uma faixa muito grande. Então, quando a gente fala de ter um projeto educativo, é para você ajudar o cérebro dele a se desenvolver e ter maior capacidade. Então, quando a gente fala de ter essa idade de 0 a 6 anos, é a idade de ouro, que a gente não pode perder de vista isso. E quando a gente vê pais que dizem, mas, cara, nem sei como fazer, ele é muito pequeno, como é que eu vou interagir com ele? Eu falei, cara, dá para fazer. Quem não pode muita coisa. Quem não pode é ficar sentado e dizer que não dá para fazer. Quanto mais você aplica, mais se estimula, mais resultados bons vêm e aí menos espaço. Você diz, bom, mas eu passei da idade, né? Agora já estão com 7 anos, e agora? O que eu faço? Agora eu jogo a toalha, não dá para brincar mais? Não dá para trabalhar nisso aí. A gente vai ter um outro Sempre dá. Filhos maiores também, né? Sempre dá para você fazer o trabalho. O que não pode é não se acomodar. Pais proativos, a gente sempre fala isso. Primeiro livro que eu li... que a gente falou. Fala aí. O primeiro livro que eu li foi, esse foi um livro bem pequenininho, é O que os filhos esperam dos pais. Sim. E aquela frase que a Cissa comentou é desse livro, do que eles querem ver, né, o rosto de Deus. O rosto de Deus. Por nós, a alegria. Através dos pais. O bom humor, dos pais, né? a confiança neles. São coisas que... Né, a misericórdia, isso aí eles têm que estar vendo. Então, nesse processo de educação, tudo isso a gente disse que tem que incentivar a fazer, tem que brincar e ter um projeto educativo. Um dos segredos disso é ter o bom humor em tudo isso. Pode dar problemas, rir dos problemas e vamos continuar. Mas saber que vocês estão querendo que ele seja melhor. Funciona bem. Muito bem. Hoje eu trouxe até um cafezinho aqui. Rapidamente. Por isso, estamos aí, né, esticando a nossa conversa boa, mas vamos resumir então o seguinte. Primeira coisa que a gente falou, incentive seu filho a fazer por conta própria. Depois, brinque com o seu filho, tempo de qualidade com ele tem que ser real e transmita todo esse carinho em todas as oportunidades que você tem, quanto mais melhor. E pense um projeto educativo para propor aí com data, um começo, meio e fim, com objetivos para cada faixa etária. Combine isso com o seu cônjuge, pode envolver os filhos mais velhos também. O importante é não deixar a educação passar sem ter esses combinados. Então, terminamos aqui. Essas são estratégias para a gente colocar em prática o quê? Só no ano que vem, pai? Daqui a 3 anos? Ou daqui a 3 meses? É agora. Agora, gente. Acabou esse vídeo, já pensa assim. O que ficou dessas ideias? Tem alguma dúvida sobre isso? Se você quer conversar um pouco mais, coloca aí, manda umas mensagens. Escreve perguntas. Se quiser deixar mais claro algum desses conceitos, a gente está aí para ajudar vocês. Mas é para pôr em prática hoje. Hoje, exatamente. Você consegue pôr em prática hoje. Então, com isso terminamos. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Um grande abraço. Até mais.